Jovem Pan, eleições 2022. A partir de hoje e cada vez que a gente conseguir a agenda, porque a agenda dos candidatos a presidente não é muito fácil, né? São todos muito ocupados, digamos assim, mas a gente está batalhando para ter agenda com todos os candidatos à presidência. E hoje temos aqui no nosso estúdio, o candidato à presidência do Partido Novo, Felipe Dávila, que inclusive estava lendo aqui, registrou a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral no dia de ontem, né? Registrou a candidatura no dia 8, melhor dizendo, e os registros, como eu falei, podem ser feitos até o dia 15 de agosto, pois ele está aqui passando por uma agenda em Santa Catarina, fez uma parada aqui no Jogo do Poder para conversarmos sobre as propostas, o que o Partido Novo pretende oferecer para o Brasil e mais, como, se eleito, vai ajudar o estado de Santa Catarina, porque assim como todos os outros estados, e nós temos aqui que ser honestos, né? Nosso estado é maravilhoso, né? Nós somos um estado fora do Brasil, literalmente, né? Você compara com o Rio Grande do Sul, quebrado, dilacerado, né? Vai no Paraná, difícil. Rio de Janeiro, então, nem se fala. Mas você vê Santa Catarina uma ilha dentro do Brasil, né? A Suíça brasileira, como costumam dizer. Mas ainda assim carece de investimento, carece de ajuda pública, carece de presença do governo federal. E não é só de agora, não, né? É de agora, é do Temer, é da Dilma, é do Lula. Faltou presença, né? E, aliás, se todos os presidentes que passaram, inclusive o atual, tivessem sido faca na bota, como dizem lá em Lages, na Serra Catarinense, nós não teríamos uma obra atrasada há 10 anos, que é o contorno viário aqui. Só para dar um exemplo. Candidato, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigado, Emanuel. Um grande prazer estar aqui na Jovem Pan, batendo esse papo com você nesse dia conturbado da cidade, né? É verdade, é verdade. Agora, não sei se o senhor já tinha pegado um ciclone desses, né? A sua base eleitoral é onde? São Paulo. É São Paulo. De vez em quando passa um ciclone por lá, mas aqui em Santa Catarina é muito pior, né? Deu pra ver, não sei. Qual foi a sua impressão chegando aqui nessas intempéries climáticas que passa Santa Catarina de tempos em tempos, que, aliás, vai precisar de olhar do governo federal, né? Diante desse cenário que nós estamos aí vivendo, né? Vai precisar sempre de ajuda para recuperar o estado. É verdade. Bom, eu cheguei ontem à noite, aí fui a Criciúma e o tempo tava ruim, já pegamos aí 2 horas de estrada, bem ruim. E hoje de manhã, quando eu acordei, abri a janela do quarto, era já às 6h30 da manhã, eu só vi os coqueiros vergando assim por causa do vento. Eu falei, ixi, hoje o negócio vai ser duro. E realmente é importante mesmo, você falou da Defesa Civil, de ter toda essa parte importante de apoio estadual. Agora, uma coisa que você estava falando desses problemas do governo federal com o estado, tem em todo lugar do Brasil, né? Por isso que uma das bandeiras que nós defendemos muito, Manuel, é a descentralização do poder, né? Nós precisamos dar mais poder, autonomia financeira para os estados e municípios. Tem de parar essa peregrinação a Brasília, atrás de dinheiro, verba, emenda, porque isso, na verdade, quem está em Brasília não conhece nada da realidade de Santa Catarina. Você precisa estar aqui. Quanto mais o governo estiver perto do problema e mais autonomia tiver, melhor para o cidadão, porque os problemas são resolvidos na ponta. Quanto mais intermediação de verba, mais corrupção e mais ineficiência do gasto público. Então são coisas que a gente precisa combater. De fato, essa romaria que o senhor comentou, ela é bastante interessante. Ela anualmente acontece, né? Tem lá a romaria dos prefeitos que batem com o pires na mão lá no governo federal, pedindo recurso, pedindo ajuda. Mas eu quero focar um pouquinho assim nessa relação Estado e governo federal, nos dois estados, né? Porque é o estado federativo e o estado aqui de Santa Catarina. Assim como em outros estados, eu imagino que o Partido Novo ele tem uma política bem interessante, que é a questão de defender uma redução de carga tributária e tal. A gente teve isso agora, né? A gente teve as alíquotas de ICMS, por exemplo, fixadas ali em 17% para combustíveis, telecomunicações, etc. E já há os candidatos ao governo de Santa Catarina preocupados com o impacto financeiro que isso pode causar. E muito se fala também, já introduzindo esse assunto, numa reforma tributária ampla no país, de que forma isso poderia ser feito sem afetar, já afetou, na verdade, essa redução de ICMS, mas sem afetar o ganho do Estado, porque querendo ou não, se o Estado deixa de arrecadar, ele começa a enfrentar problemas na manutenção dos serviços públicos. É importante, tem que ter reforma tributária, mas como fazer de forma a ter aquela balança equilibrada, sem afetar o Estado, sem afetar os serviços dos estados e, acima de tudo, priorizando ali o cidadão, o empresário, que são os pagadores de impostos, né? É verdade, Manuel. Olha, veja o caso atual. O que acontece aqui em Santa Catarina?
cada R$ 100 pago de imposto em Santa Catarina, 80 vai para Brasília, só 20 volta. Por isso que tem que passar o Pires em Brasília, porque tudo que você quiser pegar acima dos R$ 20, tem que ir lá pedir por meio de emenda, por meio de liberação de verba de governo. O que é uma coisa absolutamente injusta. Entendeu? Certo? Então, por isso que essa história de voltar o poder e dinheiro para estados e municípios é a melhor coisa que nós podemos fazer para resolver os problemas locais. Segunda coisa, redução de ICMS com canetada sem planejamento, de uma forma atabalhoada, quando você tem na mão engessado o gasto do governo. 90% do orçamento está engessado em gasto. Então, olha que irresponsabilidade que você faz. Você está dizendo, é que nem entrar na tua casa e falar assim, olha, você vai estar ganhando menos, mas os gastos vão ser mantidos. O que vai acontecer? Você vai cair no cheque especial, não tem outro jeito. Sim, sim. É isso que está acontecendo. Então, olha só o que vai acontecer. Está agora para ser votado, aumento de 18% para o judiciário brasileiro. Olha que vergonha, o judiciário mais caro do mundo, 1,3% do PIB, quando a média mundial é 0,4%. Então, assim, você não pode cortar gasto e está falando que vai perder receita. O que vai acontecer? Os governadores já começam a recorrer ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que não conseguem cumprir a lei de responsabilidade fiscal com medo de perder o mandato. Então, assim, nós precisamos ter juízo com as coisas, precisamos fazer as coisas com cabeça, com focalização em política pública. Então, tem que descentralizar o poder, tem que devolver mais dinheiro para Estado e município, autonomia, mas tem que fazer isso com responsabilidade. E parte da responsabilidade é como permitir corte do gasto público ineficiente. Vai doer, fala-se muito nessa reforma tributária, a necessidade de fazer essa reforma tributária. Vai doer fazer essa reforma tributária? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Porque esse período de transição talvez seja um período difícil de se compreender, não só para nós, cidadãos comuns, mas para o próprio governo ou para os governos também, porque isso vai afetar os estados. Dói fazer esse tipo de reforma? Certamente todo ajuste dói, mas na reforma tributária que foi apresentada ao Congresso Nacional, nós temos duas virtudes. A primeira, que foi o primeiro projeto de reforma tributária que nós tivemos o apoio dos 27 estados. Toda reforma tributária morreu no nascedouro porque os estados brigavam. Pela primeira vez, com a PEC 45 e 110, nós tivemos um projeto que em todos os estados concordaram. Então isso já é um ponto positivo. Segundo ponto positivo, o que essa reforma tributária faz? Padronizar a regra tributária do Brasil com o restante do mundo. É o imposto de valor agregado, é simplificar o sistema, é juntar 5 impostos em um imposto. Então isso é importante. O Brasil precisa ter uma regra tributária equivalente ao resto do mundo. Porque senão a gente cria essa jabuticaba, que é a regra tributária brasileira, que é um verdadeiro manicômio tributário, que faz o Brasil ter a carga tributária mais elevada entre os países emergentes. O brasileiro é o povo que mais gasta tempo cumprindo as suas obrigações tributárias e, mesmo assim, é o país que tem a maior judicialização de disputas tributárias. A gente está falando que 70% do PIB brasileiro é disputa tributária, é briga tributária. Olha que absurdo. Nós temos mais de 5 trilhões de reais parados na justiça por briga de tributos, principalmente ICMS, PIS, COFINS, etc. Então, nós precisamos fazer a reforma tributária, simplificação do sistema tributário, padronização das regras, para que o Brasil possa ter um sistema equivalente ao de demais países e diminuir a judicialização, que é a pior coisa para o empresário e para o Estado. Sem sombra de dúvidas, esse é um tema bem importante que vai dominar a pauta aí, né, da eleição, né, que é essa questão dos impostos. O brasileiro paga imposto demais. Mas o que a gente vê também hoje é uma situação bem triste envolvendo, né, a falta de infraestrutura pública. Quer dizer, você vai em Santa Catarina, tem problema nas rodovias, você vai no Paraná, tem problema nas rodovias, vai em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, a mesma coisa. Aqui a gente tem um ponto específico, né, que talvez seja a coroa, a cereja do bolo de todas as obras públicas do país, que é o contorno viário da Grande Florianópolis, que está há 10 anos atrasados. Não é uma coisa normal, né? Você ter uma obra 10 anos atrasada, com prazo sobre prazo sobre prazo, e nós estamos tratando de uma obra da iniciativa privada. Né? A gente tem a relação pública, né, do governo com a concessionária, mas a concessionária que está executando a obra, né, é longe, é distante da relação pública. E aí parece que falta a mão do governo, falta a mão da NTT. O que você pretende fazer, candidato, para resolver isso? Porque me parece que
essas agências como a NTT, por exemplo, não servem para absolutamente nada, porque se servissem a gente não teria obras atrasadas. E eu tenho plena convicção de que não é só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil há obras rodoviárias atrasadas por falta também de fiscalização da NTT. Exatamente. Aliás, o problema de 10 anos aqui é o mesmo do Rodoanel em São Paulo. É tudo demorado. Por quê? Porque o empresário faz um plano de negócio para investimento. Aí demora 3 anos para ter uma licença ambiental. Aí demora 2 anos para ter uma outra licença para iniciar uma obra. Aí você encontra ali alguma reserva importante, tem que parar a obra. Então, assim, é impossível planejar uma obra. Uma obra tem que ser planejada e as instituições, os órgãos controladores, têm que ter prazo para dar licença. Tanto que um dos nossos projetos precisa dar um prazo limite. Tem 120 dias para expedir uma licença. Se não expedir 120 dias, está aprovado. Tem que tocar a obra. Porque senão o que acontece? Aí o contrato fica defasado. Aí aquela obra que você pensou que ia começar a faturar, por exemplo, um pedágio em tantos meses, você vai demorar tantos anos, e aí teu retorno sobre investimento acabou, fica inviável. Então, nós não podemos deixar o Estado atrapalhar a vida do cidadão que quer investir. É esse o ponto. Isso é ruim para a população que perde a obra, é ruim para a iniciativa privada que está fazendo um negócio e fica custando caro aos cofres públicos, porque obra atrasada é custo para o Estado. Portanto, nós precisamos tirar o Estado pesado das costas dos empreendedores. Nós precisamos simplificar regras. Nós precisamos deixar que o prazo limite para você começar uma obra vai ser de 6 meses a 1 ano e todas as licenças têm que estar devidamente aprovadas. E não um burocrata que não tem noção das coisas e que fica sentando em cima de um processo e às vezes demorando anos para emitir licença. Mas como é que vai bater de frente com esse sistema, né? Porque a gente já viu o candidato prometendo de tudo na eleição presidencial, de que até criar galinhas com dentes, fazendo uma analogia boba aqui, né? Mas já vimos propostas de toda ordem. Agora, a execução é algo que me preocupa, porque como executar, como você fazer, como transformar, eu acho que aí que tá o ponto principal, né? E aí às vezes o presidente ele chega lá, pimba, bate de frente com o sistema. Como é que o senhor vai bater de frente com o sistema? Porque me parece que há um sistema muito pesado em que você não consegue perfurar essa bolha para poder de fato promover as mudanças necessárias. Muito se fala, por exemplo, vou introduzir aqui a questão do combustível já nesse momento. Se fala muito de que precisa ter uma concorrência para a Petrobras no Brasil, de que não pode ficar só tudo na mão da Petrobras, porque nós estamos aí vivenciando. A Petrobras bota o preço que quer. Não bota o preço que quer, mas a gente sabe que é dolarizado, em relação ao câmbio internacional. Ok. Mas uma concorrência para a Petrobras poderia ter a possibilidade de ser realizada? Isso eu lhe pergunto. E lhe pergunto também algo que o presidente Bolsonaro prometeu, e me parece que é algo bem interessante, ele não conseguiu realizar, pelo menos por hora. Que é o fato de pegar do próprio fornecedor do etanol, lá dos produtores, e fazer com que os produtores vendam direto para os postos, sem passar pela distribuidora, porque isso poderia deixar o combustível um pouco mais barato. Ou, de repente, criar um colchão de amortecimento, né, com recursos oriundos do próprio lucro da Petrobras, que o governo é o acionista majoritário, para poder desimpactar os combustíveis. É possível furar esse sistema, furar a bolha, para promover mudanças que estão sendo solicitadas, pedidas pela sociedade. Com certeza, Manuel, que dá para furar. Mas para furar, nós precisamos digitalizar o governo, o processo. Porque se tiver tudo digitalizado, por exemplo, pegar um projeto simples, você quer aprovar uma construção num terreno que você comprou aqui em Florianópolis. Se for tudo digitalizado, tá assim, olha, esse seu certidão já foi emitida, demora 30 dias, está faltando esse documento. Tudo online, como você faz com vários serviços, você acaba com o burocrata. O problema do burocrata hoje é o seguinte, ele tem medo, às vezes, de assinar uma licença e ter que responder amanhã na pessoa física dele. Então ele fica engavetando, porque ele não quer que aquilo saia, porque ele não quer ter a responsabilidade. No momento que você tem isso digitalizado e os processos andam, não tem por que parar. Então nós temos de entrar com o governo digital. Foi algo que começou no governo Bolsonaro, mas precisa avançar muito mais do que foi feito até agora. Como é que o senhor avançaria? Por exemplo, isso, pegar assim, todas as licenças para aprovação de projeto de infraestrutura tem que ser dada num prazo máximo de 120 dias, está aqui o jeito que ela tem que ser aprovada. Você quer ver um projeto de sucesso que nós aprovamos agora? Foi a telemedicina, que era algo proibido, porque o corporativismo médico era contra a telemedicina, por causa da pandemia tornou-se provisório e agora tornou-se permanente. E isso vai ajudar muito a criar prontuário eletrônico, a ter melhor médico e a reduzir o custo da saúde e melhorar a vida do cidadão. Em quanto tempo o senhor conseguiria deixar o governo
governo 100% digital, como o senhor defende, se assumir o governo, se ganhar a eleição? Não consigo definir um prazo para isso, mas que se isso for vontade do presidente, a gente começar a acelerar em coisas estratégicas como saúde, educação e obras de infraestrutura, vai ser um grande avanço. Outro avanço que aconteceu no governo, que nesse sentido, a aprovação do PL das ferrovias. O que foi a nova medida das ferrovias? Deixa de ser licitação pública, que é algo burocrático, complicado, lento, e passou a ser por meio de autorização. Uma mini mudança do mecanismo vai fazer com que haja muito investimento privado em ferrovia, porque agora é via autorização e não via licitação. Mas deixa eu voltar num ponto que eu lhe perguntei. É possível ter que eu lhe perguntei, né? Sim. É possível ter concorrência para a Petrobras, abrir o mercado no país? Lógico, precisamos de duas coisas. Primeiro, política de longo prazo não pode ser desfeita por irresponsabilidade do governo. A presidente Dilma destruiu o álcool no Brasil, o etanol. Porque quando começou a história da descoberta do pré-sal, as usinas começaram a ter problema. Lembra que teve usina quebrada em 2013, 2014, 2015? Porque é isso. Então, assim, e esse é um projeto que a gente vem investindo desde 1978 para dar autonomia do combustível brasileiro com o etanol brasileiro. Aí você pega uma maluca dessa na presidente da República que causou um estrago no sistema. E agora mesmo o RenovaBio está sofrendo, que é fundamental. Então, assim, nós precisamos ter um projeto de longo prazo. E o etanol é um dos melhores projetos de combustível limpo e para depender menos do petróleo. Então, primeira coisa, não podemos desfazer projetos de longo prazo no Brasil que têm um impacto real. Segundo ponto, questão da Petrobras. Você tocou no ponto essencial. É raro você ter enorme oscilação de preço. Mas nós precisamos, primeiro, privatizar a Petrobras. Por que é privatizar? É aumentar a concorrência. É aumentar a concorrência. Mas a Petrobras já é privatizada. Não, ela é parcialmente, ela é uma economia mista. Sim, mas o problema é o seguinte, você vê o presidente querendo mudar 4 vezes o presidente da Petrobras, essa interferência. Segunda coisa que tem, além da interferência política, você sabe que as estatais são cabide de emprego e são utilizadas para criar o maior escândalo de corrupção no Brasil, como foi o caso da Lava Jato, Mensalão, Petrolão. Então, a Petrobras tem que estar focada em ser a mais produtiva, de forma mais eficiente, sem amarras políticas na produção de combustível. Então o senhor venderia a parte do governo da Petrobras? Lógico, privatizaria. Venderia, mas tem que ser uma coisa importante. Não pode vender para um único comprador. Porque a ideia é aumentar a concorrência. Privatização não é transferência do monopólio público para o monopólio privado, porque aí não aumenta a concorrência. Um exemplo bom para dar... Não, mas peraí, eu não entendi. O senhor venderia parte do governo para diversos compradores. Ainda assim seria Petrobras. Como é que entraria a concorrência? Não. A Petrobras, como você sabe, tem várias holdings. Debaixo de uma Petrobras deve ter umas 70 empresas. Então tem que saber fazer a venda da holding com as suas devidas subsidiárias para que nós possamos ter concorrência. E eu acho que tem um exemplo melhor para explicar a Petrobras, que foi a questão da telefonia. O Brasil tinha a Petrobras do telefone, que chamava Telebrás, nos anos 90. Sim, sim. Quando foi privatizada com regime de concessão para evitar que um comprador tivesse o monopólio da telefonia. E tinha prazos. Você comprou o filé mignon aqui que você vai ter em Florianópolis, você vai ter que levar uma outra região no interior do Brasil para poder investir. Depois de quase 15 anos disso, é que permitiu a abertura absoluta do mercado e um poder comprar o outro. E o que isso fez? Que o telefone deixou de ser um produto de luxo que nós declarávamos no imposto de renda como se tivesse um carro no terreno, e todo mundo hoje tem telefone no bolso. Então precisa ter um modelo de privatização que vai aumentar a concorrência. Mas voltando à tua questão... Que é Mas se chegar uma empresa no Brasil e disser assim, a British Petróleo da vida, eu quero me instalar no Brasil, instalar poços, fazer refino de petróleo, o senhor vai permitir, vai abrir o mercado? Mas isso já está acontecendo. Quando a gente vende o pré-sal, tem gente que está podendo comprar o pré-sal, você comprou a concessão. E aí vem um dinheiro importante, que você acabou de falar, uma coisa importante. Quando tem grande volatilidade de preço, ao invés de mexer na receita dos estados via corte de ICMS, de imposto, o que o governo deveria ter feito? Justamente o que você falou, pegar dinheiro da conta do petróleo. E ali tem 2 receitas importantes para se criar o que eu chamo de um fundo de estabilização do petróleo. A primeira receita é o royalty de petróleo. Nós temos quase 140 bilhões de dólares para receber em royalty de petróleo. E a segunda é a venda da partilha do pré-sal. Você tem 2 dinheiros importantes da área de petróleo, você pode constituir um fundo de estabilização e quando tiver essas oscilações, que são muito raras, você sabe muito bem, isso é porque a gente está tendo um momento excepcional no mundo de guerra, tal, que está criando isso. Aí você utilizaria esse fundo
para estabilizar o preço e evitar grandes oscilações. No momento que acaba a oscilação, como acaba agora, deixa de existir o fundo de estabilização. O senhor disse assim, em vez de mexer no ICMS, a gente cria o fundo de estabilização do petróleo para controlar lá o preço dos combustíveis. Mas ainda assim, a carga tributária dos estados sobre os combustíveis é muito alta. Você tem, por exemplo, aqui em Santa Catarina era 25% sobre a gasolina, tem estados que era 32%, quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, o senhor ainda defenderia que fosse uma carga tributária normal ou alta para os estados? Não, o problema é o seguinte, a carga tributária no Brasil, ela está ligada diretamente ao tamanho do estado e do engessamento do gasto público. Então, assim, eu acho que tem que reduzir imposto. Aliás, todos nós do Partido Novo somos favoráveis à redução da carga tributária. Sim. Mas para reduzir a carga tributária, precisa contar como é que você vai cortar a despesa. Aí no momento que você tem hoje, pega o orçamento federal, olha que coisa extraordinária, 80% do orçamento federal quase que você gasta é pagamento com folha, pessoal e benefício e aposentadoria. Aí você tem 10% que é o gasto obrigatório com saúde e educação, sobra 10%. Então assim, é impossível pensar em diminuir carga tributária no Brasil se você não tem mecanismo para reduzir o tamanho e o custo do Estado. Então esse é o problema. Imagina nesse momento que você vai reduzir o ICMS e a Justiça quer dar lá 18% de aumento ao Judiciário. Aí o outro está dando aumento para a categoria. Aí teve o piso da enfermagem. Aí como é que você faz? Como é que você faz? Não, entendeu? A gente precisa ter racionalidade, gente. Dá para diminuir o imposto? Dá para diminuir para 18%? Ok. Eu vou cortar despesa nessa linha do Estado. Agora, não, você não pode cortar despesa e cai a receita. Isso você cai na lei de responsabilidade fiscal e inviabiliza os governos, tanto municipal como estadual. Nós estamos aqui com o Felipe Dávila, que é candidato a presidente pelo Partido Novo, está aqui no estúdio da Jovem Pan News, conversando conosco no Jogo do Poder ao vivo. Deixa eu mandar um abraço aqui lá para o vereador Crislan de São José, que está nos acompanhando. Agora está licenciado do mandato, lá assumiu uma outra vereadora do Partido Novo. Ele está trabalhando lá com o Odair, na campanha do Odair, né, ao governo de Santa Catarina. Então um abraço lá para o vereador Crislan, que é uma revelação da política josefense, né? Então, um grande abraço para o vereador Crislan. Candidato, o Partido Novo ele vai com o famoso puro sangue, né? Chapa pura, puro sangue. Parece coisa de Harry Potter quando a gente fala puro sangue, né? Mas é verdade, quando a gente fala puro sangue na política é a chapa pura, não há coligação, né? Nem formação ali de, como aconteceu com o PSDB e o Cidadania, por exemplo, uma federação, não. É sozinho o Partido Novo ali com candidato a presidente, governador, vice, etc, etc. Ok, mas quando chegar, se o senhor ganhar a eleição, me parece que o senhor vai ter que construir uma base importante no Congresso Nacional. As pessoas têm essa impressão, às vezes, né, de quem... Eu até estava ouvindo um comentarista falar aqui outro dia, dizendo assim, mas quem comanda o Brasil é o presidente. Na verdade, essa comentarista que falou isso aqui na Jovem Pan estava completamente equivocada, né, não conseguia enxergar, né, a certa realidade. Quem comanda o país é o Congresso Nacional. E o presidente conseguir passar as propostas dele tem que ter uma base, tem que ter um apoio, tem que ter um respaldo no Congresso Nacional. E aí está a minha pergunta, como é que o senhor pretende conseguir construir uma base no Congresso Nacional? Porque às vezes as pessoas têm aquela impressão de que só vai ter base quem coliga. Às vezes não, né? Tem que chegar lá, ganhar e aí começar a construir, começar a dialogar. E política é diálogo, é a arte do diálogo. Como construir essa base num partido que é novo, adjetivo, novo, né? Sendo que o nome é novo, mas como criar essa base tendo as bandeiras que vocês têm, porque às vezes vai encontrar resistência lá, encontra resistência na direita, no centro, na esquerda. Como trazer essa turma pro lado de vocês se o senhor ganhar? Olha, é uma ótima pergunta. Eu vou te contar aqui como é que se constrói base na política. Você bem disse, é através da política em torno de uma construção, em torno de um projeto de país. E aí nós precisamos de duas coisas. Primeiro, o governo precisa saber que brigas políticas ele vai comprar. Não dá para comprar todas. Nós vamos comprar as primeiras brigas políticas que têm a ver com a retomada do crescimento econômico, da geração de investimento e renda no Brasil. Essa é a primeira coisa. Se você perguntar hoje a todos os brasileiros qual é a prioridade número 1, é a economia voltar a crescer para recuperar o trabalho e botar dinheiro no bolso dos brasileiros. É isso que o brasileiro quer hoje. O Brasil, como tem uma economia que está há 10 anos estagnada, a renda caindo, 64% nos últimos 10 anos, a única coisa que as pessoas querem é aumento da renda, do trabalho e do emprego. E para isso a gente precisa ter investimento privado. Então, primeira coisa,
É difícil você votar contra um projeto que vai aumentar a renda, emprego e investimento. Isso é bom para qualquer político, isso dá voto. Segunda coisa que um presidente tem que fazer. Mas tem político que vota contra. Não, tem, mas já cria um Que é aqueles do ser contra por ser contra. Mas pensa um pouco. Vamos ver o que ocorreu de fato, na verdade, no Congresso Nacional. Esse mesmo Congresso, fisiologista, corporativista, que você bem disse, é o Congresso que aprovou a reforma da Previdência, aprovou o novo marco do saneamento básico, aprovou o novo marco das startups, aprovou a PL das ferrovias. Apesar de tudo, tiveram boas medidas que foram aprovadas. E nós precisamos dar crédito. Crédito ao Congresso, crédito ao governo por ter aprovado as medidas modernizadoras do Estado. Podia ter avançado muito mais, mas aprovou. E o que tem em comum em todas essas medidas que foram aprovadas? O governo foi capaz de mobilizar a sociedade civil, o setor privado. Aí, quando começa a pressão em cima do Congresso, o Congresso vota. Eu vou te dar 2 exemplos. Reforma da Previdência. Por que a gente aprovou? A narrativa correta para mobilizar a sociedade. Isso aqui é para combater privilégio. Aí a sociedade se mobiliza, mesmo a reforma da Previdência sendo contrária aos interesses das corporações, se aprovou. Outro exemplo importante, marco do saneamento básico. Todas as estatais pressionando o Congresso Nacional para não abrir o mercado do saneamento básico para a iniciativa privada. E veja que absurdo. Esse oligopólio das estatais é tão ineficiente que 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Então, olha que absurdo. Agora, finalmente, foi aprovado o marco do saneamento, vai ter investimento privado, vai ter parceria público-privada, e nós vamos universalizar, resolver um problema do século XIX até 2033. Ou seja, toda vez que o governo compra uma briga e é capaz de mobilizar a opinião pública, é possível aprovar reformas no Brasil. Mas o senhor vai conseguir dialogar lá com o PT, por exemplo? O PT com sei lá, com o PL, que é o partido hoje do presidente, se o senhor evidentemente ganhar, né, a eleição, porque me parece difícil de dialogar às vezes com os extremos, né? Hoje a gente vê eles nos extremos, né? O Bolsonaro bem mais à direita, o Lula bem mais à esquerda, sendo que o Lula já foi de centro, né? Mas como dialogar com eles? Bom, primeiro você mencionou muito bem aqui essa torre de Babel da política local aqui. Cada um apoia um, tá no partido, tem candidato a presidente, mas apoia um. A política é isso. Às vezes você olha a política como se fosse um bloco uniforme. O PL, o PT, o PSB, o PSDB. Não é nada uniforme. Dentro daquilo lá tem 200 mil facções. Você tem que saber criar este acordo entre essas facções para aprovar um projeto. A gente aprova a reforma trabalhista. Facções, interessante essa palavra. Mas é facção mesmo. Cada um tem uma facção lá. Tem um que Porque, inclusive, existe aquilo. Você quer aprovar um projeto do agro? Você vai ter um aliado, que é uma aliança completamente diferente se eu tiver que fazer uma coisa para a indústria, que é uma aliança completamente diferente se eu tiver que aprender alguma coisa que beneficie o serviço. E é isso o Congresso. O Congresso é um retrato ali da sociedade. Então, nós precisamos ter a arte de saber fazer política. E eu me envolvi diretamente na aprovação das reformas estruturantes do Estado via o CLP, o Centro de Liderança Pública, que era a instituição que eu presidia durante 14 anos. E todas essas reformas que nós aprovamos, tributária, trabalhista, previdenciária, mostra a capacidade de mobilizar a opinião pública. Porque se for no Congresso, todo mundo é contra. Agora, por que começa a quebrar? Porque começa a ver que a sociedade está a favor daquela reforma, fica difícil justificar para o eleitor porque você vai ser contra alguma coisa que vai melhorar a vida dele. Sim, sim. Então, isso é a arte de fazer política. E se tem uma coisa que esse governo pecou muito, por ter, no início do governo, menosprezado a política, a articulação política, e agora o pêndulo foi para o outro lado, entregou tudo para o pior da política, que é o corporativismo. Então, o que avançou ali de reformas é preciso ser aplaudido. Como eu disse, essas reformas que o Congresso aprovou, é preciso dar o devido crédito ao Congresso e ao governo. Muito bem, estamos aqui com o candidato à presidência do Partido Novo, presidência da República, falando ao Jogo do Poder. A gente já está encaminhando aqui a entrevista. Ainda não pode pedir voto, né? Tem essa situação, porque normalmente quando a gente entrevista um candidato no período eleitoral, a gente diz assim, bom, a gente vai encerrar agora, deixar uma palavra para o candidato, pedir o voto. Mas indiretamente, né, o senhor vai falar um pouquinho do senhor agora, né, para o nosso ouvinte que ainda não lhe conhece.
sem pedir o voto. Agora é engraçado o seguinte, eu tava olhando os debates que já aconteceram. Teve debate agora, teve debate semana passada do SBT aqui em Santa Catarina, teve debate, os candidatos estavam todos lá com o número do partido, mas nunca disseram o número nem vote em mim, né? Porque ainda não pode pela legislação. Até nas considerações finais, que é o momento para pedir o voto, é engraçado que eles estavam lá e, olha, a gente tá aí, né? Se puder acompanhar nosso trabalho, aquela história assim meio, como diria meu amigo Miguel Livramento, meio barro, meio tijolo, assim, meio engraçado. Mas enfim, vou pedir pro senhor então falar um pouquinho do senhor pra gente finalizar, né? Aquelas considerações finais sem pedir o voto ainda. Pra o pessoal também poder ali acompanhar nas redes sociais. E já pergunta se o senhor vai participar dos debates aí presidenciais, já tá confirmado? Vai vir agora o da Band, vai ser o primeiro, né? Isso, 28 de agosto. Vai ter o da Band, vai no da Globo também? Globo, pelo menos Globo, e agora estão tentando fazer um terceiro debate, que é um pool de emissoras. Vamos ver se isso aprova também, porque seria muito interessante. Aí pelo menos teríamos 3 bons debates presidenciais, o que já ajuda o eleitor a escolher o voto. No sorteio lá, porque normalmente é feito um sorteio prévio, né? Isso. Tira lá e tal, o candidato responde, repergunta primeiro, o outro pergunta segundo, e aí o que pergunta primeiro tem chance de escolher qualquer um deles. Se o senhor sair como primeiro pra perguntar, pra quem que o senhor vai perguntar? Pro Lula. O que o senhor perguntaria pro Lula? Não vou contar. Então já tem uma pergunta destinada. Tenho várias para ele. Aliás, ele tem várias perguntas que ele precisa responder ao povo brasileiro. Muito bem. Mas, bom, então eu pra gente finalizar. Suas considerações finais. Não, eu sou cientista político, estou há 14 anos à frente do Centro de Liderança Pública, uma instituição que vem formando líderes públicos no Brasil, e isso me dá muita honra de ver a política que dá certo. O Brasil tem muita política boa dando certo nos estados e municípios. Você mesmo está dizendo aqui o exemplo de Santa Catarina, quantas políticas boas existem no estado de Santa Catarina. E, na verdade, o que a gente precisa é escalar essas boas políticas públicas pelo Brasil. A gente precisa aprender mais com o Brasil que dá certo. E tem um Brasil que dá certo no agro, nos municípios, nos estados, na educação, na saúde, na segurança pública. Então, eu quero fazer o Brasil que dá certo prosperar. Mas para fazer o Brasil que dá certo prosperar, nós precisamos quebrar a polarização. Um país dividido, um país radicalizado é incapaz de restaurar a confiança no país, a confiança dos investidores. É incapaz de restabelecer o respeito e a tolerância, que é fundamental para essa civilidade mínima que precisa existir numa democracia. Então nós precisamos pacificar o país, fazer o país voltar a crescer, a gerar renda e emprego. E a investir mais no Brasil que dá certo como uma força transformadora da política. Ou seja, nós precisamos voltar a respeitar e honrar a política no Brasil. Tem slogan na campanha já? Ainda não tem, estamos na fase final aqui de decidir o slogan, mas uma coisa eu quero dizer como slogan importante. Nós precisamos deixar de votar no menos pior. Nós precisamos votar nos melhores candidatos, naqueles mais preparados, mais qualificados, que têm as melhores propostas. A história de votar no menos pior é que nos deixou ter um Brasil que há 10 anos a economia não cresce, que o desemprego está alto, que a renda caiu e que a inflação está de volta. Ou seja, voltar no menos pior é perpetuar o pesadelo do baixo crescimento da geração de renda e emprego no Brasil. Se não tiver Lula nem Bolsonaro, o senhor pergunta para quem? Como é que é? Se não tiver Lula nem Bolsonaro, o senhor pergunta para quem no debate? Se não tiver nem Lula, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes. O senhor foca na esquerda, né? Tá certo. Obrigado, viu, candidato? Muito obrigado. Um grande abraço. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Felipe Dávila, candidato do Partido Novo à presidência da República. Aqui no Jogo do Poder é hora do intervalo. Rapidinho a gente está de volta com a sequência do programa. Fique por aí.